Amém, querido? Gálatas 5, verso 7, abra sua Bíblia. Gálatas 5, 7. Glória a Deus. Amém? Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Amém? Pode se sentar. Glória a Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: irmão, você não sentou para dormir. Vê se o zoinho dele está bem aberto. Igual dizia as meninas quando era pequenininha, se o zoinho dele está abrido. Está abrido? Então não encosta no ombro do outro, porque você não veio aqui para dormir. Nem as crianças, nem os adolescentes, nem os jovens, nem os adultos. Amém? Nós meditamos a semana passada a respeito da nossa visão. Amém, irmãos? Alguns naturalmente têm uma visão boa, outros não. E alguns espiritualmente têm uma visão boa, outros não. Eu acho que está com muita aguda aqui, está dando uns assobios aqui, assim, porque eu grito muito. E isso é porque não está com a garganta boa. Imagina se tivesse. E nós aprendemos a respeito. Nossa, que saudade de você. Que bom. Sarou? Você? Sarou? Tá boa já? Glória a Deus. Ô Neide, pelo amor de Deus, onde você andou, filha? Lá do outro lado do mundo? Saudade. Então nós aprendemos a respeito de enxergar e de algumas doenças da visão. Amém? Quem estava aqui? Levanta a mão. Ah, todo mundo quase estava aqui quarta passada. Então vocês aprenderam, amém? Estão me enxergando bem? Glória a Deus. Tomara você esteja enxergando espiritualmente também as coisas, para que você não fique batendo a cabeça. Porque às vezes nós enxergamos no natural, espiritualmente nós teimamos em não enxergar, teimamos em fazer aquilo que não foi o que Deus mostrou e nós nos damos mal. E eu falei uma coisa semana passada que eu declarei isso, que para quem enxerga, a vida é outra. Eu tenho um exemplo na minha casa. Minha mãe, ela perdeu a visão de um olho e o outro ela tem só 30%. E ela foi perdendo gradativamente. E ela gostava muito de costurar. Sempre foi o passatempo predileto da minha mãe, foi costurar. E aí eu comecei a perceber, por que eu disse isso, que para quem enxerga a vida é outra. Ela hoje não pode fazer mais nada. Ela não pode ler a Bíblia, porque mesmo que seja essa de letrona gigante, ela não enxerga. Ela não pode ver televisão, ela só pode ouvir, e com o aparelho auditivo ainda. E ela não pode mais costurar. Então outro dia ela falou: ai filha, eu não posso fazer nada. Pensa comigo. E muitas vezes nós, na nossa vida espiritual, nós somos assim. Nós vamos nos tornando tão cegos que a gente não consegue fazer mais nada. E hoje nós vamos aprender a respeito de uma outra coisa que pode acontecer conosco. Pastor, você só conta para mim o que pode acontecer de ruim comigo? Não, irmãos. Coisas boas que nós vamos aprender, para que a gente não receba o ruim que o inimigo tem para nós. Amém? Deus tem algo bom para nós, você crê? Ele tem o melhor para nós. E hoje nós vamos aprender a respeito de algumas coisas muito importantes sobre a nossa caminhada cristã. Amém? Nós começamos a ler aqui em Gálatas, e eu achei muito interessante que eu peguei até a linguagem de hoje. A Bíblia na linguagem de hoje tem algumas coisas que elas não são muito interessantes não. Mas tem algumas palavras que ficou muito bom. Ficou muito bom. Algumas não são muito fiéis, outras são mais fiéis. E eu peguei essa palavra de Gálatas aqui, verso 7, que fala assim, aqui fala: vós corrieis bem, né? Aí, aqui na linguagem de hoje fala assim: vocês estavam tão bem. Quem convenceu vocês a deixarem de seguir a verdade? E eu quero te fazer essa pergunta hoje. Quem que te convenceu? Quem que enfiou minhoca na tua cabeça? Quem que te contaminou para você parar de caminhar? Porque às vezes eu estou enxergando bem, mas eu paro de andar. É outro problema. E hoje nós vamos aprender sobre alguns problemas, algumas anormalidades da nossa caminhada.
Algumas coisas que acontecem na nossa caminhada. É estudado isso, até as pessoas que estudam essa parte, os fisioterapeutas, ortopedistas, eles colocam como anormalidade da marcha. Olha que interessante. O modo padrão de uma pessoa andar e caminhar é denominado marcha. No entanto, são muito comuns casos em que a marcha de uma pessoa é comprometida por um problema. Isso é um laudo médico. E às vezes nós pensamos assim: estou caminhando bem. Nós pensamos que estamos andando bem. É igual o bêbado pensa que anda reto, né? Está bêbado, estou andando reto. Vai ver, está fazendo assim. E nós às vezes pensamos que estamos indo bem. Pensamos que estamos andando bem. Mas nós estamos com algumas anormalidades na nossa marcha. E aqui eles falam que é visível quando há algum problema que impede uma pessoa de andar corretamente. Isso no natural. E eu quero te dizer, meu querido, é muito visível quando uma pessoa para de andar corretamente no espiritual. Não adianta querer disfarçar. Não adianta querer enganar. Porque é visível. Acontece de uma maneira tão clara que é impossível que os outros não vejam. E às vezes até a própria pessoa percebe, mas ela vai disfarçar. E nós vamos aprender a respeito de alguns problemas hoje, amém? Quem aqui gosta de vencer problemas, diga amém. Amém, irmãos? Em Deus nós vamos vencer esses problemas. Problemas da nossa caminhada cristã. Problemas da nossa caminhada com Deus. Problemas da nossa caminhada para chegar e atingir o alvo. A soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? E aqui tem alguns probleminhas, então nós vamos aprender. O caminhar da pessoa que tem um problema na marcha fica manco, estranho ou esquisito. Isso o médico falando, tá bom? Chamamos de anormalidade na marcha. Inúmeras causas e motivações podem levar a esse problema. Agora vamos trazer para a nossa vida espiritual. Quando a gente começa a mancar, quando a gente começa a fazer uma coisa e não fazer outra, quando a gente começa a fazer as coisas de qualquer maneira, porque nós fomos contaminados. E aqui Paulo fala com esse povo. Eu achei muito interessante, no comecinho aqui desse capítulo 5, ele fala assim, deixa eu achar aqui. Repito mais uma vez que qualquer homem que deixar que o circuncidem, esse homem é obrigado a obedecer toda a lei. Vocês que querem que Deus os aceite porque obedecem à lei, estão separados de Cristo e não têm a graça de Deus. O que ele está dizendo para o povo? Ele está dizendo que o povo aceitou de volta o valor, o principal valor para a lei que eles viviam antes, esqueceram de Cristo. E nessa noite nós vamos aprender que quando nós voltamos a dar valor aos fundamentos errados que nós vivíamos antes, as coisas que as pessoas nos ensinaram como uma tradição humana, nós erramos. E aqui ele fala assim, eu achei muito legal a tradução na linguagem de hoje. Fala assim, mas eu ainda tenho confiança em vocês. Paulo disse isso, vocês corriam tão bem, vocês estavam andando tão bem, vocês estavam tão bem espiritualmente. Quem que foi que contaminou vocês para vocês pararem, para vocês piorarem, para vocês mancarem? Aí depois ele fala aqui, a nossa união com o Senhor me dá certeza de que vocês voltarão a pensar de maneira certa. Então o que ele se baseia? Na nossa comunhão com o Senhor. Amém, irmãos? Diga assim, a minha comunhão com Deus me faz andar de maneira certa. Amém, querido? Não adianta você pensar que você vai conseguir sozinho. Não adianta você pensar que se tem uma anormalidade, se tem algum problema, você vai conseguir resolver pela sua própria cabeça, pela sua inteligência. Não tem jeito. E aqui depois esse mesmo versículo, ele fala assim, e também tenho certeza que o homem que está perturbando vocês, seja ele quem for, será castigado por Deus. E eu faço das palavras de Paulo as minhas palavras. A pessoa que possa se levantar para te contaminar, vai ser castigada por Deus. O próprio Deus vai cuidar dele. E eu olhei essa tradução de hoje, eu falei, bem, é isso, olha isso aqui. Eu ainda li para o Maurício 2 vezes, teve que ficar escutando, eu li, porque eu fiquei impressionada.
A gente às vezes pensa que está passando despercebido. Às vezes a gente pensa que está andando de uma maneira errônea, despercebido, sem ninguém dar conta, sem ninguém perceber, sem ninguém reparar. E estamos achando que estamos abafando. Aí chega uma hora, meu querido, estoura em algum lugar. Nada fica oculto, porque nada está oculto aos olhos do Senhor, amém? Então nós vamos aprender alguns tipos de problema na caminhada. Eu vou olhar aqui, vou falar para você um diagnóstico médico. Eu estou virando doutora nesse assunto. Olha aqui que interessante. Primeiro problema, marcha propulsiva. Conforme a pessoa anda, ela permanece com uma postura rígida. Diga comigo, na vida espiritual, é dureza de coração. Amém, irmãos? Tem uma doença física e tem uma doença espiritual, que faz a pessoa não se dobrar, faz a pessoa não se humilhar, faz a pessoa não reconhecer que ela não é nada sem Deus. Eu não sou nada sem Deus. Eu não sei o que você pensa. Se não fosse Deus na minha vida, eu estava lascada. A segunda coisa, marcha em tesouras. Nunca tinha ouvido falar nisso. Quem faz fisioterapia deve saber. O Guilherme está aqui hoje não, né? Tá? Não. Esse tipo de marcha caracteriza-se pelas pernas levemente flexionadas, dando aspecto de agachamento. Diga assim, na vida espiritual, isso é prostração. Amém? Aquela pessoa que parece que ela vive cansada, vive esgotada, vive com desânimo, vive com preguiça. Tudo que é para fazer para o Senhor, estou cansado, não consigo, não dou conta. Isso é um problema. E uma terceira tipo de problema é a marcha de pato. Quen. Esse tipo de marcha é muito parecido com o caminhar de um pato. É muito comum durante a infância, mas pode parecer mais tarde durante a vida adulta também. Diga assim, no mundo espiritual, é falta de maturidade. Já é adulto e volta a andar como criança. Já é adulto e começa com coisas de criança. Já é adulto e retrocede para a fase infantil. E nós vamos aprender as causas de alguns desses problemas. Tem um monte. Se você for procurar, tem acho que 12, 13, sei lá. Um monte. Mas eu quero me deter nisso aqui. Por quê, irmãos? Nós precisamos aprender a caminhar. Amém? Quem aqui quer prosseguir e atingir o alvo? Diga amém. Então tem que saber andar. Senão vai parar no meio do caminho. Tem que aprender a andar direito, porque senão vai tocar de roda, igual diz os goianos. Eu lembro que eles falavam assim, aquele ali, tá tocando de roda. E às vezes a gente fica tocando de roda. Então tem algumas causas da marcha anormal. Tem algumas causas no natural e também no espiritual, para a nossa vida espiritual não caminhar, não deslanchar. Para a minha vida com Deus não prosperar. E para a minha vida natural, emocional, financeira, em todas as outras áreas, refletir essa vida espiritual medíocre e cheia de problemas e defeitos que eu tenho. A primeira coisa da marcha normal, a primeira origem do problema, é quando o problema encontra-se no ouvido. Quem aqui já teve labirintite? É bom? Parece que você está doido primeiro, né? Parece que está tudo assim. E aí, tem um problema que acontece, que a origem do problema é no ouvido. Causas típicas de anormalidade na marcha são vertigem e labirintite. Isso no natural. Agora, a labirintite espiritual é você ouvir o que não edifica. É você aplicar o seu ouvido a coisas que não são de Deus. Ou às vezes coisas que você pensa que são de Deus, mas que estão contra os princípios bíblicos corretos. Porque hoje nós temos muito isso. Nós estamos vivendo os últimos dias. Amém, irmãos? Diga assim, Jesus está voltando. Você acredita nisso? Então amarra as calças, meu filho, porque o negócio vai ser de lascar. E aí Jesus está voltando e nós começamos a viver coisas potencializadas. Nós estamos vivendo fases terríveis de engano, de falsos profetas, de deturpação da palavra como nunca, porque está se cumprindo a palavra.
E essa questão desse problema espiritual na vida do crente é ouvir o que não edifica, ouvir de tudo, não selecionar. Nós temos que ter um ouvido seletivo, nós temos que ter discernimento até para ouvir o que a pessoa vai te dar de conselho. Se for um ímpio, você não vai escutar. Se for um crente, você vai ver se ele está tendo discernimento, porque às vezes não está muito crente, porque nós estamos vivendo isso também nesses dias. O que você tem ouvido? Qual tem sido as conversas que você tem aplicado a ouvir? Não, eu não falo nada, pastora. Desde o dia que eu aprendi sobre fofoca aqui, eu não falo nada. Mas e o que você escuta? O fofoqueiro não é só o que fala, é o que escuta. O que você tem ouvido de músicas? O que você tem ouvido de pregações? O que você tem ouvido de palestras? Nós estamos vivendo uma era de coaching espiritual. E isso é uma coisa que deturpa muitas vezes a palavra, porque as pessoas começam a achar que tudo é emocional. O emocional é uma coisa, o espiritual é outra, amém? Porque sabe o que é? A nossa carne, ela não aceita aquilo que é correção. Mas a Bíblia fala que Deus corrige aquele que ama, amém, irmãos? Você corrige seu filho porque você o odeia? Não, você corrige seu filho porque você o ama. Você quer que ele prospere, que ele tenha caráter, que ele se dê bem. E aqui nós vemos que as pessoas têm ouvido muitas coisas e não têm selecionado, não têm tido discernimento, e isso tem atrapalhado a caminhada com Deus. A marcha está ficando comprometida, está dando labirintite, está dando tontura, vertigem, porque as pessoas não conseguem ouvir a verdade sem ficar com coceira no ouvido, porque incomoda, porque não quer mudar, porque está mais fácil a vida errada, fazer de conta que está certo, viver de aparência. Diga assim: eu preciso ser liberto da labirintite espiritual. Amém, irmãos? Você precisa ser liberto, eu preciso, amém? Segunda coisa que eles citam aqui são doenças cerebrais, a causa de alguns problemas na caminhada. Podem causar problemas musculares, como esclerose múltipla e paralisia cerebral. Diga assim comigo: controle da mente. Isso é um grande problema espiritual que atrapalha a nossa caminhada com Deus. A nossa mente tem que estar cativa em obediência ao Senhor, amém, irmãos? Pelo poder da palavra, eu tenho que ter a minha mente consagrada ao Senhor, eu tenho que pensar coisas que são do Senhor, eu não posso ficar dando lado. Vou dizer uma coisa para os irmãos: a nossa mente só pode ser submetida ao Senhor Jesus, porque a mente é um campo de batalha e é uma coisa muito perigosa, porque o homem não consegue controlar a mente totalmente, somente o Espírito Santo, amém, irmãos? E eu tive muitos problemas de caráter, problemas de postura, problemas que eu tive que ser liberta a duras penas por causa dessas atitudes. Então, às vezes nós deixamos de caminhar corretamente, porque nós submetemos a nossa mente a coisas que não são do Senhor. Nós ouvimos coisas e deixamos a nossa mente vagar com isso. Deixamos a nossa mente vazia, não enchemos a nossa mente da palavra, e com isso nós não conseguimos caminhar. Nós ficamos com problemas de movimento. Essas coisas paralisam. Uma pessoa que tem problema cerebral, ela tem alguns movimentos e alguns nervos, alguns músculos atrofiados e comprometidos. E nós, no mundo espiritual, na nossa vida espiritual, muitas vezes nós temos alguns movimentos comprometidos, porque a nossa mente está contaminada, porque nós deixamos entrar na nossa mente, fazer morada algumas coisas que não são do Senhor, e nós paramos de caminhar, nós ficamos atrofiados na nossa fé, na nossa postura. Então nessa noite nós vamos consagrar a nossa mente ao Senhor, amém, irmãos? Só que Deus não entra onde está sujo, Ele limpa primeiro, se eu deixar. Muitas vezes nós não deixamos nos limpar, purificar a nossa mente. Nós temos pensamentos ruins, pensamento de suicídio, pensamento de morte, pensamentos de prostituição, pensamentos errados a respeito do outro, porque nós estamos com um problema de contaminação, e com isso nós deixamos de caminhar corretamente. Quem quer ser liberto aqui, diga amém. Eu preciso de mais da conta. Você precisa, irmão?
Eu preciso todos os dias. Ainda mais as mulheres. Eu quero dar um conselho às mulheres. Mulher fala muito. Mulher presta atenção muito nas coisas. Mulher é um problema. Mulher é um grave problema. Eu estou falando por mim. Não precisa fazer beiço não para mim, que eu não tenho medo de vocês. Mulher é um grave problema. Sabe aquele negócio assim, você olha assim e fala assim, nossa, olha, que cor que é o sapato da Gi? Eu não enxergo direito, não sei nem que cor que é aquilo ali. Mas o homem às vezes não sabe, a mulher sabe. Ai, como que é o cabelo da Cleide? Um homem às vezes não sabe, mas a mulher sabe. E nós começamos com essa visão de raio-x que nós temos, nós começamos a encher a nossa mente de coisas que às vezes não convém. Nós prestamos atenção em coisas que às vezes outras pessoas não prestam. Do sexo masculino, né? Que às vezes eles passam em cima da gente, não vê nem que a gente pintou o cabelo. Mas por um lado isso a gente acha ruim, mas por outro isso é bom. As mulheres enchem a sua mente de muita porcaria e se acham. Ai, porque eu prestei atenção nisso. Ai, porque eu aprendi isso. Ai, porque aprendeu? Você aprendeu a ser crente, filha, santa? Então tá bom. Para aí. Para aí. Porque aí começa, nossa, bem, você viu como é que aquela ali me olhou? E não viu nem a mulher, quanto mais como te olhou. Não é? É desse jeito. E às vezes nós deixamos de caminhar por isso. Consagre a sua mente ao Senhor, mulher. Vai fazer bem para você e para sua família e para a sua vida espiritual. Amém? Outra coisa, anormalidades da medula espinhal. Doença ou trauma podem levar uma pessoa a ter uma marcha anormal. Que atacou a coluna, teve algum trauma, algum acidente. Na nossa vida espiritual, diga assim, traumas e feridas não curadas. Às vezes nós gostamos de falar que temos traumas. A gente acha que chama atenção, tu vai ter dó de mim, ou então eles vão me achar bonita. A gente acha que um trauma é uma coisa que a gente pode às vezes usar como moeda de troca. Às vezes um problema familiar que eu vivi é uma coisa que vai justificar o meu pecado, o meu erro, a minha sem vergonhice. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. Quando você aceitou Jesus, você se tornou nova criatura, amém? As coisas velhas já? Tudo se fez? Amém, irmão? Então, traumas, medos, complexos, nós precisamos vencer em Deus, porque senão nós paramos de caminhar. Nós começamos a pensar, ai, viu, a Denise hoje subiu, abriu o culto, ai, acho que eu nunca dou conta, porque eu não sei falar, porque não sei o que, quando eu era pequeno, meu pai me falou que eu era burra. Burra você é de começar a mastigar isso até hoje. Sabe por quê, irmãos? A caminhada é como um passo que eu dou pensando no outro. Eu dou um primeiro passo pensando que eu não vou parar. As coisas não podem me deter com tanta facilidade. Os meus medos, meus traumas, minhas tristezas não podem me deter, porque eu vou lançar tudo isso aos pés do Senhor. Os meus problemas de caráter eu tenho que vencer. Por isso que às vezes as pessoas vêm me falar as coisas. Outro dia uma pessoa falou assim para mim que eu sou insensível. Ai, a pastora é muito insensível. Falou mais uma coisa de mim. Eu fiquei muito nervosa. A pastora é machista. Falei, nem eu sabia, mas acho que eu sou mesmo. Eu defendo os homens mesmo, porque mulher é bicho triste. E aí o que aconteceu? Se eu for pegar isso e parar de fazer a obra por causa disso, pensar, ai, não vou falar mais com as pessoas, não vou fazer mais nada, vou parar de ser pastora, vou ser só uma ovelhinha sentadinha ali. Irmãos, nós precisamos continuar a nossa caminhada com Deus, amém? Vence tuas pelejas, põe para o Senhor, para Ele sarar tuas feridas, para de lamber tuas feridas, porque senão você não vai caminhar. Tome a sua posição onde você tem que tomar. Se for dentro da sua casa, tome a sua posição. Se for no seu trabalho, tome a sua posição. Se for no seu ministério, tome a sua posição.
Porque senão você vai ficar parado com problemas sérios e vai andar tudo atrapalhado. E uma hora você não vai aguentar andar mais, porque você está pensando só no seu passado, ou no que aconteceu ontem, ou no que está acontecendo agora. Ai, eu não posso fazer isso porque eu tenho essa dificuldade. Ai, meu filho é pequeno, eu não posso fazer isso porque meu filho é pequeno. Ai, meu filho é adolescente, eu não posso fazer isso porque meu filho é adolescente. Ai, porque meu filho cresceu, está dando trabalho, não posso fazer isso. Você nunca vai poder fazer se você não quiser. Você nunca vai prosperar e caminhar direito se você não quiser. Diga assim: o Senhor cura as minhas feridas. Você crê nisso, irmão? Mais uma, só mais uma. Uma outra causa: reações a drogas. O consumo de álcool e determinados tipos de droga podem comprometer o caminhar de uma pessoa também. Diga assim: na vida espiritual. Isso é contaminação e vícios. Muitas vezes os vícios deixam a gente com sequelas espirituais e emocionais, e nós precisamos vencê-los. Muitas vezes os vícios que nós trazemos, às vezes uma maldição familiar, nós pensamos que não podemos dar conta deles. É um vício que às vezes você pensa assim: nossa, não vai ter jeito para mim, não vai ter jeito para o meu pai, não vai ter jeito para o meu irmão, para a minha irmã. E eu quero te dizer uma coisa, querido: quando nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, amém? Só que nós temos que decidir deixar os vícios. Não só vício de álcool e droga, vício de falar mal dos outros, vício de internet, vício de não pagar os outros. Hoje eu ouvi de uma pessoa, falou: tal pessoa é ovelha sua. Na hora que fala assim, me dá até um dói aqui em mim, meu coração, porque eu já sei que coisa boa não vem. Eu falei: já falei que eu falei: ai, que vontade de falar que não é, mas não posso mentir. Nossa, mas é sem vergonha, hein? Não paga ninguém. Eu olhei e falei: é mesmo. É mesmo. Eu já sei. Já corrigi, não obedeceu. Igreja é hospital. Então, já que você sabe disso, ore por ela. É muito sério quando nós temos algum vício e não queremos deixar. Porque a gente fala: ai, eu sou assim mesmo. Ai, eu tenho medo de lugares fechados. Como que você dorme? Você dorme com a casa aberta? Sabe, umas coisas assim. Ai, tem medo de... Igual eu, medo de cachorro. Morro de medo de cachorro. E às vezes a gente começa a cultivar isso e começa a falar que não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, não vai caminhar para cá, não vai caminhar para lá, porque eu tenho esse problema e eu cultivo esse problema e eu pego ele para mim, esqueço do meu Deus, que me fez nova criatura, que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Diga assim: eu sou curado quando eu estou em Cristo. Amém, irmãos? E eu comecei a estudar isso aqui, mas tem um monte de coisa. Não vou ficar falando de doença com vocês. Por que eu estou citando uma doença? Porque nós temos que entender que nós temos uma doença espiritual que não nos deixa caminhar muitas vezes e que nós damos desculpa para os outros. Ai, hoje não deu porque eu tenho visita. Ai, hoje não deu porque eu fui trabalhar, fiquei cansado. Ai, hoje não deu porque eu não gosto da pastora. Fala então na cara, vem me falar. Vai na queda de braço comigo. Eu não tenho nada, não tem problema nenhum com você. Eu não estou dependendo de você para ir para o céu. Eu estou dependendo de Deus para ir para o céu. Por isso nós precisamos entender isso. Porque quem vai ser prejudicado não sou eu, se você não gosta de mim, é você. Quem vai deixar de ir para o céu não sou eu, é você. Então resolva os seus problemas, resolva os seus traumas, resolva suas pendências. Não seja covarde. Encare os problemas para que você volte a caminhar. Amém, irmão? Abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses, um pouquinho aí para frente. Bem pouquinho para frente, Filipenses 3. Quero ler com vocês isso. Aí eu fico falando aqui, vocês vão ficando com a cara ruim. Filipenses 3:12. Achou aí? Filipenses é difícil? Bem lá para frente aí de Gálatas, Efésios, Filipenses. Achou? 3:12. Não que eu o tenha já recebido ou já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos,
Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Precisamos prosseguir para o alvo. Olha que interessante, ele fala assim: eu não estou falando para vocês que eu sou perfeito, eu não estou falando que eu já venci tudo, eu tenho um monte de coisa para vencer, e eu quero fazer das palavras de Paulo as minhas. Eu não estou falando para você que eu já venci tudo, irmão. Eu não estou falando para você que eu sou perfeito. Se eu fosse perfeito, eu não estava aqui, eu já tinha sido arrebatado. Oh, meu Deus, por que a gente não cria vergonha na cara, né? Já não ia nem estar aqui mais. Vocês têm que aguentar eu. Mas nós estamos olhando para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Amém, irmão? Para de remoer, para de lamber ferida, para de ter dó de você, para de julgar as pessoas, e prosseguindo para o alvo. Qual é o seu alvo, irmão? Cristo. O nosso alvo é o céu. Amém? Porque se nós não for para o céu, nós estamos lascados, porque nós vamos queimar no inferno para a eternidade. Você já pensou? Que triste isso. E aqui ele fala: prossigo para o alvo. E eu quero te fazer uma pergunta: qual a sua dificuldade hoje para caminhar? Qual é a doença que você tem que não te deixa caminhar? O que te impede de caminhar com o Senhor e prosseguir para o alvo? Nós temos vários versículos que falam isso. Eu anotei alguns aqui, mas nós não vamos ler todos. Mas eu quero me deter nisso agora. Você tomou alguma medida para resolver esse problema que te impede de caminhar? De achar às vezes que você é melhor que os outros? De achar que você pode procurar outras coisas porque você é mais inteligente? Qual que é o seu problema que te impede de caminhar? Você está tentando resolver? Ou você pegou ele para você, é meu, tomei posse e não vou vencer? Às vezes a gente não tem esse costume de resolver problemas. Nós estamos vivendo, até comentava essa semana com alguns líderes, nós estamos vivendo um tempo de imaturidade. Eu não sei o que vai ser da próxima geração. Tudo infantil, inconsequente, melindroso, cheio de chilique, não conserta a vida e ainda fica apontando o dedo para o outro, tudo atrapalhado, conhece a palavra, sabe o que tem que fazer, mas não faz, sabe que tem que mudar de vida, não muda, sabe que tem que ser fiel ao Senhor com dízimo e oferta, não faz, sabe que tem que pagar as contas quando deve, não paga, sabe que não pode mentir, mente, sabe que não pode fofocar, fofoca, e muito mais coisas. Nós estamos vivendo um tempo de uma geração irresponsável. As pessoas não querem assumir as responsabilidades, tanto que quando a gente procura líderes para liderar ministérios, a pessoa fala: ai, vou só participar, ai, não posso assumir nada agora. Nunca pode assumir nada. Sabe por quê? Nós estamos vivendo um tempo de pessoas irresponsáveis, pessoas covardes, pessoas melindrosas e infantis, pessoas que não dão conta da sua casa, pessoas que, se tiver que falar uma verdade na cara do outro, fala por trás, mas não fala na cara, porque não tem coragem. Nós estamos vivendo esse tempo. E aí o que acontece? As pessoas não sabem resolver problemas. Elas empurram o problema com a barriga ou jogam a culpa no outro. E nós precisamos aprender a ter caráter, ser valentes e resolver os nossos problemas. Amém? A Marta falou aqui que tem uma parte que cabe a Deus, outra parte cabe a nós, não é? Ah, bater é nosso. Bater a gente sabe muito bem. Oh Deus, na hora que o trem fica feio. Mas abrir é dele. Agora a parte que cabe a nós, queridos, é resolver vencer o problema. É querer que Deus venha e mude a nossa história. A parte que cabe a nós é posicionar e fazer a coisa direito. Isso cabe a nós. Então eu quero te perguntar: você tomou alguma medida para resolver o seu problema na caminhada? De marcha? A sua deficiência na marcha? Qual atitude você tomou até hoje na sua vida? Você já se acostumou com a marcha ruim? Andar errado, que dói a perna, dói as costas, você já acostumou.
Então você se ajeita e vive assim? Resolvi viver errado, muito difícil. Você já acostumou? Eu estou aqui para orar com você para que a gente venha vencer essa dificuldade hoje. Eu não vim aqui para fazer bonito para ninguém. Eu nem posso fazer bonito. Olha, meus olhos estão tudo inchado hoje, não sei o que aconteceu comigo, acho que é falta de dormir. Abre sua Bíblia lá comigo, Deuteronômio. Estou acabando. O pessoal pode subir. Deuteronômio 5:32 nos dá uma direção para o que nós precisamos fazer. Nós vamos orar. Deuteronômio 5:32 diz assim: Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Tem alguém que quer morrer novo aqui? Eu já não estou nova mais, mas eu não quero morrer ainda. Quem quer morrer bem velhinho? Eu quero morrer bem velhinha, mas vou ficar pintando meu cabelo até enquanto eu aguentar. Tinta é bom, né? Ninguém sabe quantos brancos tem. Olha aqui, essa palavra. Para que bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Não é para desviar nem para a direita nem para a esquerda. Tem um caminho certo para seguir. Não adianta fazer graça e fazer de conta que não entendeu. Tem um caminho certo para seguir. Ai, mas eu sou assim. Não é assim. Todos aqui já aceitaram Jesus como Senhor da sua vida? Tem alguém que não fez isso ainda? Então, você dá conta, porque é Deus que dá conta para você, filho. Para de ser bobo. Tem um caminho certo a se fazer. Tem uma marcha certa, tem uma caminhada certa. Por que você está temando em andar errado? Bater a cabeça? Não compensa, Deus dá tudo para nós. Quer caminhar direito? Eu quero. Eu quero melhorar minha caminhada. Tem tanto defeito, gente. Tanta coisa que eu preciso melhorar. Isaías 40:28. Abre aí para a gente terminar. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aleluia! Verso 30 diz assim: os jovens se cansam e se fatigam. Cansa mesmo. Nossa, mas são mole, hein? Está aqui na Bíblia, olha. Tá vendo? Os jovens estão meio mole. Ó, tá vendo? Vocês têm que mudar essa história aqui. E os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Amém, irmão? Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém? Está tendo tanta depressão, tanta fadiga, tanto... Sabe o que é isso? Falta do Senhor dos exércitos na sua vida, na minha vida, na vida do povo. É falta. Por isso fica cansado, morrendo. Tem um problema que é morrer. Ou então se mata. O Senhor